Olá, bem-vindo todos os interessados em aprender um pouco mais sobre o gênero textual carta, objeto de estudo desse vídeo. Então, a carta, ela é bastante interessante, não é? Por apresentar uma estrutura que é padronizada, porém, nós vemos que a carta, ela segue de acordo com o seu estilo, de acordo com a sua intenção comunicativa, nas suas entrelinhas, ela pode ser bastante diferente. Ela pode apresentar, por exemplo, uma narrativa, ela pode apresentar uma dissertativa, ela apresenta uma descrição, não é? A carta, de acordo com o trecho que nós lemos agora, ela cria sensações e inspira, não é? Ela chama a atenção por ser uma correspondência, um diálogo que se estabelece entre o emissor e o receptor. Nesse trecho, por exemplo, da música lindíssima que nós acabamos de ouvir, que tem como base o livro de Eça de Queiroz, O Primo Basílio, diz que ela tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. Então nós observamos como aquela carta ela pôde mexer tanto com a protagonista. As pessoas que puderem ter a oportunidade de ler posteriormente O Primo Basílio, que é uma leitura recomendada, especialmente no final do ensino fundamental 2, diria mais apropriadamente para o ensino médio. Então, nós vamos ver realmente como a correspondência por carta, né, é a base do enredo, de como se desenvolve o relacionamento no livro O Primo Basílio. Então, qual seria então a estrutura da carta? O gênero carta é caracterizado por apresentar um remetente, quem envia a carta, e um destinatário, quem a recebe. Ela apresentará diferentes estilos de acordo com o tipo de carta e a sua intenção comunicativa. Existem cartas dissertativas, argumentativas, descritivas, narrativas, cartas de leitor, cartas de amor, de solicitação, de reclamação, carta convite, carta aberta. Porém, característica da carta, é marcante da carta, a saudação, corpo da carta, que é o assunto propriamente dito, e uma despedida. O gênero tem sido recorrente em alguns concursos, como nós veremos no final desse vídeo, uma proposta, agora com a admissão em 2016, do concurso do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que foi uma carta convite. Analisaremos agora, entretanto, uma carta presente no livro 5 Minutos, de José de Alencar, que é um livro lindíssimo, bem conhecido. A carta narrativa, neste caso, ocorre quando o protagonista escreve a uma prima, contando como 5 minutos mudou a sua vida. Então, 5 Minutos é o primeiro romance do escritor José de Alencar, um nome proeminente do romantismo no Brasil. Foi publicado em 1856, em forma de folhetim, apresentado pelo Jornal Diário do Rio de Janeiro. Daí nós temos este livro, peguei para os senhores, no site do Wikipédia, apresenta uma síntese, que mostra que a obra é escrita na forma de carta a uma prima do autor, relatando seu amor por uma jovem, Carlota. O nome de Carlota é revelado só posteriormente, nos últimos capítulos do livro. Então, 5 minutos foi o tempo que o rapaz se atrasou. Quando tomou um ônibus atrasado, reconheceu uma estranha e se apaixonou. Após muito procurar pela voz misteriosa, e não conseguiu ver a priori seu rosto, conseguiu apenas a resposta de que não poderiam se juntar, pela própria moça. Ela viaja, ele a segue, eles se encontram, se declaram e ele parte para achar uma carta dela. Então, na carta, ela revela estar mortalmente doente e que está privando-se de amor para não sofrer a dor posteriormente de uma separação. Ele persegue até a doca, onde está o paquete que a levará à Europa, e perdendo o navio, toma o próximo. Porém, na Europa, encontra-se com ela e dá-lhe um beijo. Esse beijo muda tudo,
porque leva a Carlota a se recuperar. Ela sente então que pelo sentimento, o amor que teve naquele momento, o especial que o beijo revelara, cria ali condições então emocionais, psicológicas, que a conduzem a uma melhora física. Eles casam-se e permanecem na Europa por 1 ano. Retomam ao Brasil, se estabelecem no campo, não é? Então esse texto é contado sob a forma de uma carta do jovem sua prima. Este livro é um exemplo do romantismo ao mostrar um amor puro, casto, duradouro e curativo, sentido por 2 almas gêmeas perfeitas, com o destino interpondo-se no caminho e resolvendo-se no final. É característica deste momento literário do autor, não é? Essa questão da reflexão e da elevação do amor puro, onde 2 almas se envolvem e tem esse final tão lindo e envolvente. Um dos aspectos que eu gostaria de ressaltar para os senhores é o seguinte: no início do texto, eu estou com o livro aqui em mãos, ele diz assim, o autor, não é? Ele diz, o narrador, na verdade, diz assim: é uma história curiosa que vou lhe contar, minha prima, mas é a história, é uma história e não um romance. Ele quer dizer que ele quer transparecer aqui para o leitor algo que foi fatos reais. Inclusive, ele coloca no decorrer da leitura, até cita horas, lugares específicos do Rio de Janeiro, para colocar o leitor dentro de uma atmosfera de realidade, não é? Mas isso ele fala para a sua prima, não é? Com quem ele se corresponde nesta carta. Então ele começa a falar: há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rossio para tomar o ônibus de Andaraí. Então ele começa a descrever a situação que o faz perder então o ônibus por causa de um atraso. No entanto, como nós estamos falando aqui de estrutura de carta, eu gostaria de ressaltar um aspecto que existe em algumas cartas, que podem existir, especialmente nas cartas pessoais, que é o PS, né? O post-scriptum, termo latim, que no final dessa carta, quando ele termina então de contar toda a sua situação, a sua narrativa, que o faz se envolver então com essa moça tão especial, então ele diz assim: adeus, minha prima. Carlota impacienta-se, porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. Então ele data a carta. No entanto, surge no final do livro um PS de Carlota, ela falando com a prima do narrador protagonista. Ela diz assim: ele não tem ciúmes de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-las e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto enganou-a, mas eu vingo-me roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima. Iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. Carlota, ela que termina assinando a carta. Então, minha gente, eu aconselho a leitura deste livro. É um livro maravilhoso e especialmente para vocês poderem analisar um tipo específico de carta, que é a carta narrativa, certo? Porém, para terminarmos nosso vídeo de hoje, eu gostaria de trazer uma proposta interessante, que foi a proposta, como eu prometi no início do vídeo, do Colégio de Aplicação de 2016, com a admissão em 2016, que ela diz assim: com base no texto Passo do Frevo, nasce para preservar e difundir ritmo, escreva uma carta convite aos alunos do Colégio de Aplicação, apresentando esse espaço cultural, justificando a importância da preservação do frevo para o cidadão pernambucano. No seu texto, você deverá seguir as orientações. Veja, toda a prova ela contextualizou a cultura popular, com uma ênfase no frevo, agora no final. Então ele diz: coloque data, vocativo e fórmula de despedida conforme o gênero carta-convite. Inicialmente,
Apresente o novo espaço cultural do Estado com informações retiradas do texto. Na letra C, nos parágrafos seguintes ou no parágrafo seguinte, explique a importância desse espaço para preservar o frevo. Na conclusão, fale sobre a sua experiência pessoal com o frevo e convide os alunos a visitarem o espaço e ajudar em sua divulgação. Use a língua portuguesa padrão, quer dizer, não permite informalidades, né? É uma carta padrão que atende à língua padrão. Não use abreviações, não rasure, não fuja do tema proposto, não fuja do gênero proposto, no caso, uma carta. Escreva o mínimo de 12 e o máximo de 15 linhas. Então, vejam, essa carta ela é bem interessante, não é? Porque exigiria que o aluno tivesse um repertório de conhecimentos realmente em relação à cultura. No entanto, a própria proposta, as provas do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco são excelentes. A prova em si ela é muito contextualizada e tem uma abordagem linguística, uma análise linguística excelente. Então, ela pede que o aluno ele siga o padrão, a estrutura de uma carta, não é? Neste caso, uma carta convite, apresente o espaço que está sendo aí ressaltado, que é o espaço cultural do Estado, né? Com o ênfase aqui para o frevo, e explicar a importância desse espaço para a preservação, então, não é? Do frevo. E, inclusive, ela cria toda uma estrutura que deve ser bem seguida, uma estrutura rígida, que no final ela diz, fale sobre sua experiência pessoal com o frevo e convide os alunos a visitarem o espaço cultural. O interessante seria que todos tivessem um contato com a cultura do frevo. No entanto, se não houvesse este contato, os alunos deveriam desenvolver da mesma forma o texto, dando o seu melhor, mostrando o seu envolvimento com a cultura, não é? Não colocar abreviações, não se trata de uma carta informal, é uma carta formal, por isso que ele diz que use a língua portuguesa padrão, certo? Posteriormente, eu não tenho aqui, mas os interessados podem entrar, inclusive, no site do Colégio de Aplicação de Pernambuco e observar que recentemente houve uma prova para ensino médio, inclusive o segundo ano do ensino médio, em que caiu uma carta de leitor. A matéria era muito boa, falando sobre as mudanças na adolescência, e aí ele pediu uma carta de leitor, obviamente, em resposta ao texto lido. Então, aconselho este envolvimento com o gênero, não é? É interessante ver todas as possibilidades, os diferentes tipos de carta. Como nós vimos, o estilo muda de acordo com a intenção comunicativa, com o que se quer falar, não é? Se é um pedido, uma solicitação ou um convite, como nós acabamos de ver, certo? Ou uma lindíssima carta narrativa, como foi escrita pelo nosso famoso escritor José de Alencar. Então, até mais, até a próxima aula. Um abraço.